Vamos seguindo agora para o noticiário internacional, também muito agitado por aqui. Falamos que vamos conversar com Eduardo Barão, direto de Nova York, sobre decisão da Suprema Corte, que envolve, inclusive, o ex-presidente Donald Trump, mas teve eleição na França e a Sônia Blota, direto de Paris, nos dá a honra da presença aqui entre nós. Sempre um prazer enorme conversar com a Soninha. E para falar de uma eleição marcante, com uma participação recorde dos eleitores e um verdadeiro tiro no pé, um cálculo político muito mal feito por Emmanuel Macron, né, Soninha? Tudo bem? Boa tarde. É isso aí, Thaís. Uma ótima tarde para você, Thaís querida, para o Renan, Dudu Frumento, tudo bom com você? Eu tô com saudade de vocês pessoalmente, Nós viu? também. Mas pelo menos aqui pro ar a gente mata a saudade. E que tiro no pé, hein, Thaís? Você imagina, há 25 dias dos Jogos Olímpicos, em apenas 2 semanas, né? Porque a eleição para o Parlamento Europeu foi no dia 9 de junho. E aí ele não gostou do resultado e para a própria Assembleia no país, ele falou, não, a França é diferente. E dobrou a aposta. E o que que ele fez? Dissolveu a Assembleia, convocou novas eleições e eleições que o primeiro e o segundo turno têm apenas 1 semana de distância. Pois é, e foi o maior comparecimento às urnas numa eleição legislativa desde 1981. Aqui na França o voto não é obrigatório e mais de 60% dos eleitores do país, que já entrou nas férias de verão, também tem esse detalhe, foram às urnas. Mesmo assim, o resultado ficou dentro do previsto pelas pesquisas. Nesse primeiro turno, o Reunião Nacional de Marine Le Pen sai na frente com 33%, a coalizão de esquerda com 28% e a legenda de centro do presidente francês Emmanuel Macron com 20%. Bom, como ele apostou alto, né, dissolveu a Assembleia, convocou essas eleições que eram para acontecer em 2027, Macron acreditou que o eleitor francês desembarcaria de votar nos extremos e que a falta de união da esquerda, que brigaram muito, viu, Thaís? Era porque o bloco é formado pelos socialistas, né? A esquerda mais light e também a extrema esquerda. E que essa briga daria a opção certa, né, para o eleitor votar nos centristas, né? E assim disputar as cadeiras com os direitistas. Se o partido da direitista Marine Le Pen tiver a maioria absoluta na nova Assembleia Nacional, a França pode conviver com um cenário inédito, que é a chamada coabitação. O que é isso? Um presidente de centro e um primeiro-ministro do Reunião Nacional de Marine Le Pen. São ao todo 577 cadeiras na Assembleia Nacional e o RN precisa fazer 289 assentos. Aí sim, Jordan Bardella, de 28 anos, discípulo de Le Pen, se tornaria o primeiro-ministro. Antes, Macron e seus aliados tinham 250 cadeiras e, pela projeção, eles devem perder 180 assentos. O partido de Le Pen, que tinha 88, agora pode ter entre 230 e 280 cadeiras, ou seja, 192 cadeiras a mais. E a aliança de esquerda sobe 16 assentos, como se manteve. Os deputados que tiveram 50% dos votos válidos já estão eleitos, entre eles Marine Le Pen. Nos últimos anos, a líder do RN, Reunião Nacional, vem suavizando sua imagem. Ela evita falar mal da União Europeia, se afastou do presidente russo Vladimir Putin e moderou a sua fala sobre migração. Macron tem agora 6 dias para virar o jogo, uma aposta enorme que ele fez e está perdendo. Agora, ele sai em busca de alianças que possam evitar a chamada maioria absoluta na Assembleia Nacional. Será que ele consegue, gente? A grande pergunta que a gente só vai saber no dia 7, próximo domingo, segundo turno. A gente fala muito no futebol de viradas históricas, é o que precisa agora o Macron para conseguir dar essa virada, porque a grande vencedora até agora é a Marine Le Pen. A gente fala, né, do primeiro-ministro que pode ser eleito, mas fato é que ela se coloca como essa grande liderança francesa. Foi eleita em primeiro turno, já se projeta para 2027 para concorrer à presidência, sai muito enfraquecido politicamente Emmanuel Macron, independentemente do resultado. Esse primeiro turno já deixa um recado muito claro, né, de como está esse cenário se desenhando. Agora, esse ponto que eu queria que você reforçasse para a gente, Soninha, dessa coabitação, né, porque aí, nesse caso, funcionaria, pelo menos o que eu pesquisei, me corrija se eu estiver errada, o primeiro-ministro cuidando da casa, cuidando do cenário interno, e o presidente olhando para fora e cuidando do cenário internacional, é isso?
Exatamente isso, Thaís. É isso mesmo. O cenário internacional fica com o presidente, que é um semipresidencialismo, né? Não é um parlamentarismo. Então é diferente, por exemplo, do Reino Unido. E o primeiro-ministro é o que cuida dos assuntos internos. Mas o que, que acontece se eles não conversarem? O presidente não vai conseguir aprovar projeto, não vai conseguir aprovar orçamento, não vai conseguir aprovar emenda constitucional. Tudo tem que passar pelo primeiro-ministro e pela Assembleia Nacional. O que Macron pode fazer, mas aí a gente está com uma bola de cristal, já estamos projetando muito para o ano que vem. Se Bardella for o primeiro-ministro e realmente eles se derem mal, ficar um governo travado, ele pode, depois de um ano, dissolver a Assembleia novamente. Mas o Macron está usando muito esses gatilhos constitucionais para conseguir aprovar aí as suas ideias, as suas coisas. Então, por que a gente fala que foi um tiro no pé? Sabe aquela história, não mexe com quem está quieto? A Marine Le Pen, ela já está tendo uma projeção e um crescimento que faz parte de uma onda de direita que está acontecendo aqui no continente europeu. O que acontece? O europeu, de uma maneira geral, ele tá bravo com a perda do poder de compra, não aguenta mais o serviço público mais sucateado do que antes, né? A gente fala do Brasil, mas aqui tem seus problemas também nesse sentido. E também as políticas migratórias, que muitos acreditam que foi um exagero. E esse é o sentimento francês também. Como é que a máquina francesa aguenta? É o que os eleitores de Le Pen, principalmente, eles falam. Agora, Thaís, tem uma coisa, tem quem considere... Tá vendo uma confusão aí no Brasil sobre que o Macron seria de esquerda. O Macron não é de esquerda. O Macron, ele é centro-direita. Ele já participou do governo socialista de François Hollande, mas o Macron, ele é liberal de formação. Economicamente, ele é um liberal. Então, seria mais coerente a direita votar com o Macron. Mas quem seria a direita? Os republicanos, que é a direita clássica aqui da França, mas não a extrema-direita, ou os direitistas, como se diz, porque depois do fenômeno Zemmour, Marine Le Pen passou a ser direitista, porque já tem alguém mais extremo do que ela. Então são fenômenos que a gente precisa observar porque assim, hoje assim, os jargões estão muito extrema-direita, ultradireita, etc. A Marine Le Pen tem uma política econômica muito ligada ao Estado, que é uma coisa que um ultradireitista não apostaria, que seria mais uma linha liberal. Então, isso está confundindo um pouco o eleitor também por aqui. Agora, são essas três premissas que estão fazendo a Reunião Nacional crescer. Que é a perda do poder de compra. Marine está fazendo um discurso, como ela suavizou, agora ela tem uma imagem light, né? Ela beija até criança. Sim, acredite se quiser. A questão da imigração, ela parou de falar mal de imigrante. Não fala mal, ela fala que é a imigração ilegal que deve ser combatida. E o que ela fez também? Se afastou do presidente russo Vladimir Putin, que ela sempre foi afinada aí nessas políticas. Então, como tem essa guerra com a Ucrânia, a posição da França, ela achou que não era muito legal reforçar e está ganhando terreno. Hoje teve uma outra pesquisa presidencial que, se as eleições fossem hoje, a primeira presidente mulher da França seria Marine Le Pen.